Pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos no nosso 17º capítulo do livro No Mundo Maior. Esse livro fantástico que traz lições maravilhosas para a nossa vida, para nós refletirmos juntos. E você que já chegou no 17º capítulo, o que está achando do livro? Está gostando? Eu estou nesta releitura cada vez gostando mais e ficando muito mais reflexiva. Nesse capítulo, então, André Luiz, juntamente com Calderaro, vão se encontrar com a irmã Cipriana. Vocês se lembram que a irmã Cipriana, ela está no início do livro, ela que era aquele abnegado servidora, que com amor profundo, e só ela conseguiu demover corações endurecidos no mal. Ela faz esclarecimentos belíssimos no segundo e terceiro capítulos do livro, e que vale a pena reler para nós, para o nosso estudo. Então, quando o André chega juntamente com o Calderaro, e ele diz para a irmã Cipriana que o abnegado André, o amigo André, iria então visitar as cavernas. Esse capítulo que se chama No Limiar das Cavernas. É até meio tétrico assim o nome, né? Porque existem as cavernas, abismos profundos, onde as pessoas renitentes no mal, na maldade, que praticam muitas atrocidades na terra, vão para estes lugares. E aí então a irmã Cipriana olha o André e fala: como responsável pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo por enquanto. Em todas as particularidades, ele não vai poder participar de todas as atividades. Olhou para André meigamente e ela disse: o nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores das sombras. Vejam que interessante que na espiritualidade amiga o trabalho também é direcionada, e o trabalho exige o que? Estudo, exige a prática, exige todo um aprofundamento. Então nem o André, com todo o aprendizado que ele já havia feito na espiritualidade maior, ele também tinha que ter um curso específico. E às vezes a gente não gosta, tem que fazer curso de passe, curso de esclarecedor, curso de vários cursos que as casas oferecem, mas é muito necessário. Se aqui é necessário, na esfera espiritual, mais ainda. E então o André fica um pouco entristecido, mas a irmã Cipriana diz que ele poderia ir até certa altura nas cavernas, mas depois eles seguiriam sozinhos, mas que o Calderaro poderia ficar juntamente com o André nestes locais, onde ele poderia tirar muito aprendizado para repassar para as pessoas da terra, uma vez que o Calderaro informou a irmã Cipriana que o André estava transmitindo esses conhecimentos para os encarnados, né, na terra, para que a gente aprendesse com essas excursões que eles faziam, excursões de auxílio. E aí, o André conta nesse capítulo que ele já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. E ele coloca que ele já vira chover faíscas chamejantes no livro, Obreiros da Vida Eterna, que é fantástico também. Vira chover faíscas sobre pessoas revoltadas, descobrir inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações. Mas tal qual ele estava vendo agora nas cavernas era algo muito terrível. E ele ouvia sons que laceravam-lhe o coração, vozes lamentosas, dispersas, envolviam para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas, à proporção que nos adiantávamos, descendo, modificavam-se as gritarias. E ele coloca que é como se fosse o inferno que Dante havia esclarecido em sua magnífica obra. Então eles iam descendo, não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso
para que se pudessem computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal, e quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazerosamente despediram-se de nós, deixando-nos ao assistente e a mim com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. E então o André começou a perceber aqueles espíritos que estavam à sua volta, perceber a forma como eles estavam totalmente enlouquecidos. E o Calderaro esclarece a André que eles haviam, no capítulo anterior, ido até o manicômio, né, um nasocômio, de encarnados, para que ele percebesse a psicosfera espiritual. E aí, então, para eles penetrarem neste lugar muito mais denso, muito mais terrível, onde as pessoas estavam ali por conta das suas atitudes, dos seus pensamentos, de se situarem naquela primeira zona do cérebro. Então, fica bem claro para o André toda essa questão. E aí o André fala que os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos uns dos outros. E ele achou interessante que certos grupos volitavam a pequena altura, como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra de desventurados que haviam chumbados ao solo, quais aves desditosas, de asas partidas. Então André pergunta para Calderaro como poderia acontecer aquilo, porque de onde o André vinha, as pessoas muitas vezes não volitavam até para não causar mal-estar perante os outros que não podiam volitar. E como que ali, que era um lugar abissal, tão terrível, poderiam esses espíritos com vocação para o mal conseguirem volitar? E então é interessante que o Calderaro fala para o André que aquelas pessoas que estavam ali, elas eram intelectualmente, o cérebro, elas tinham muitas condições, o que era mais fácil, porque o mais difícil era o amor. Então elas estavam ali, elas conseguiam volitar, não conseguiam passar a certa altura, porque elas estavam arraigadas às coisas terrestres, mas como elas tinham capacidade cerebral melhor, elas conseguiam volitar. Mas elas ficavam naquele lugar terrível. Por quê? Porque a evolução delas era apenas intelectual e elas não tinham ainda a evolução moral, a amorosidade, o cultivo das virtudes, como muito bem esclarece o nosso livro dos Espíritos. Então eles estavam lá. Tinham algumas capacidades melhores que os outros, que era a volitação, mas ainda permaneciam lá e permaneceriam lá até mudarem de atitude mental. Então, as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram, esclareceu o Calderaro. Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Então vejam como a bondade infinita de Deus nos concede sempre um momento para refletir, nos dá a oportunidade de sermos melhores. Mesmo aqueles irmãozinhos muito mais inferiores jamais encontram-se desamparados. E o André teve a oportunidade de penetrar na mente de algumas daquelas pessoas que estavam ali perdidos e todos enraizados nas suas maldades, e teve um que ele se sentiu mal-estar, porque ele penetrou na mente e ele era um homem que tinha praticado com muita perfídia, muita maldade para sua esposa, com um crime, com requintes de crueldade. E ao deparar dentro da sua mente, ele percebeu que nada ele faria de novo, que ele não tinha nenhum arrependimento. Então, ele ficou tão entristecido de ver aquela situação, e aí se deparou com outras situações também complicadas, de pessoas presas à materialidade, ao dinheiro, às coisas materiais, e ele então percebeu que todos eram criminosos
e apegados à matéria. E o Calderaro esclarece que não havia momento em que poderia demover essas pessoas, a não ser no momento em que eles quisessem. E nós vamos ficar por aqui. Daqui a pouco, o próximo capítulo.